Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta trincheira do bem que pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para residir. O melhor estímulo que este canal pode receber de vocês é postarem comentários, joinhas e enviarem críticas, concordantes ou discordantes. Porque um país que se propõe a ser uma nação tem que conviver com as opiniões, com as avaliações, com as críticas, análises. Em cima disso, construir uma diretriz que permita a melhoria da qualidade de vida de todos e a eternização do processo democrático. Um cenário ideal para qualquer contingente de pessoas. O tema de hoje, eu gostaria de dirigi-lo para esse assunto chamado Betes. Por que isso? Porque todos nós sabemos que há 78 anos atrás, um presidente da República, 3 meses após tomar posse, exatamente no dia 31 de janeiro de 1946, 90 dias após, ele sancionou o Decreto-Lei 9215, proibindo em todo o território nacional a existência de cassinos. Nós não podemos nos esquecer dessa data. 30 de abril de 1946. Pois bem, quando ele tomou essa decisão, algo que já estava em sua mente bem antes de assumir a presidência da República, desconhecidas as razões para fazê-lo, nós temos o direito também de avaliar esta decisão e o que ela causou ao país. Então vamos lá. Naquela ocasião em que o Brasil era um país litorâneo, estava começando a despontar no trade turístico, e ameaçar o faturamento dos países vizinhos, nós tivemos uma perda de 50 mil postos de trabalho da noite para o dia, em uma época que os direitos trabalhistas eram pouco conhecidos e os previdenciários estavam engatinhando. Nesse momento em que o caos se instalou, sob a alegação que era uma atitude, uma decisão para fortalecer a família brasileira, a fé religiosa e deter a criminalidade, o que de fato ocorreu no país? Fechou-se o jogo legal, aquele que pagava impostos, tinha endereço certo e conhecido, empregava mão de obra
qualificada e mão de obra com pouca instrução. Enfim, dava emprego a milhares de brasileiros. Ele estava localizado não só na cidade do Rio de Janeiro, todos sabem, pelos livros de história, do famoso cassino do Hotel Copacabana Palace, do Hotel Quitandinha, do Cassino da Urca, do Cassino Atlântico, não é? Ou então, nos cassinos das estâncias hidrominerais, São Lourenço, Caxambu, ou das cidades serranas. Quem nunca ouviu falar no famoso Hotel Quitandinha, um marco arquitetônico para a época, onde se reuniam milhares de turistas. Quem nunca ouviu falar em Petrópolis, Teresópolis, Campos de Jordão, cidades que estavam sendo descobertas por turistas. Isso por quê? Porque as rotas aéreas naquela época eram de curto alcance. Então o que havia eram voos paradores. Então os voos saíam, por exemplo, de Los Angeles, iam para a cidade do México, e aí depositando pessoas, né? Desciam na América Central, chegavam à América do Sul através de Caracas, depois Bogotá, iam descendo pessoas, né? Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, e aí chegavam a São Paulo e Rio de Janeiro. Ocorre que o turismo no Brasil estava florescendo. E aqueles passageiros que desciam nas escalas intermediárias passaram a deixar para fazê-lo no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso começou a fragilizar o turismo nesses países ao nosso redor. Todos eles tinham jogo e continuam tendo. Aí, de repente, surge uma decisão do nada, fechando todos os cassinos no Brasil. Não é preciso dizer que milhares de garrafas de champanhe explodiram, não é? Punta del Este deu uma alavancada fantástica, tá lá até hoje, né? Então nós temos aí Bariloche explodindo, Mar del Plata, Buenos Aires, não é? Montevidéu, Patagônia, não é? Chile explodindo com Valparaíso e Viña del Mar, Lima, Bogotá, Caracas, América Central, Caribe e até mesmo Las Vegas, que naquela época engatinhava. E nós não. Nós fechamos pós-trabalho, faríamos os empresários do setor, paralisamos os investimentos para o trade turístico que viriam para cá e foram para lá, nos nossos concorrentes, e fizemos o que os americanos fizeram com a lei seca. Só que lá a fantasia foi proibir o álcool, que sempre foi bebido no mundo todo, em todas as épocas. Mas lá acharam que proibindo
a bebida alcoólica, iriam moralizar o país. Mentira! Isso foi a estratégia montada pela máfia italiana para entrar de vez e consolidar o seu poder nos Estados Unidos. Proibiram a bebida alcoólica e entrou a máfia italiana. Aqui no Brasil, o que fizeram? Proibiram os cassinos legais, aqueles que tinham endereço certo e conhecido, empregavam cidadãos aos milhares, pagavam impostos. Proibiram os cassinos legais e liberaram os cassinos ilegais. Por uma razão. O que paga a corrupção não é o legal. O que paga a corrupção é o ilegal. A ilegalidade trouxe, inclusive, a manipulação dos cassinos, o jogo roubado. Porque alguém tem dúvida que a corrupção é paga da diferença das apostas? Alguém tem dúvida que quem joga ou gosta de jogar vai deixar de fazê-lo? Não. Simplesmente fecharam o que era legal e liberaram o que era ilegal. Porque o que funciona ilegalmente só existe porque alguém autoriza. E de vez em quando, para manter as aparências, há aquelas descobertas de cassino que todos sabem. Alguém tem dúvida que no Rio de Janeiro funcionam cassinos ilegais? Alguns até nas ruas. Alguns até em apartamentos luxuosos, em bairros conhecidos, de metro quadrado caríssimo. Claro, tem que ser um local que tenha patrimônio para poder atrair os jogadores, né? Ninguém quer jogar numa espelunca, né? Isso quer dizer o quê? Que o jogo nunca deixou de existir no Brasil. Agora, além das milhares de casas lotéricas comandadas pela Caixa Econômica Federal, que é o maior banqueiro de jogo do Brasil, surgiu algo inacreditável. As tais bets. Liga-se à televisão, está lá um ex-jornalista esportivo, um ex-apresentador e narrador de partidas, conclamando a população: olha, o governo brasileiro agora legalizou as bets. Você pode jogar no que quiser, você idealiza a aposta que quer, e a partir do sofá da sua sala. É o que faltam dizer. Então, aqui no Brasil, há 78 anos, os cassinos, que poderiam estar levando negócios para os hotéis e para as cidades, não. Esses não podem, porque são legais. Só pode o ilegal ou aquele que utiliza os nossos consumidores do produto dentro de casa. Não precisa nem criar um palácio, uma grande edificação, montar uma grande estrutura, não precisa. O governo brasileiro permite que cassinos sediados na Ásia, África, Europa, Oceania e Américas entrem na casa dos nacionais. Nós não podemos abrir cassinos nas ruas, com o endereço certo e sabido, empregar do manobreiro ao CEO. Nós não podemos fazer isso, porque isso é legal.
O Brasil só permite o jogo ilegal, ou aquele que não pode ser controlado. Porque o jogo controlado, todo mundo conhece. Todo mundo é capaz de alguma forma, divisá-lo, avaliá-lo, não é? E recepcioná-lo com a Receita Federal. Esse é o jogo legal, né? Mas o jogo ilegal não. Eles montam suas arapucas em países da Europa do Leste, ou da Rússia, Alemanha, Espanha, África, da Ásia, das Américas, e entram na sua casa. Pegam seu filho de 18 anos no sofá da sala ou no quarto dele. E é o que está acontecendo. Criaram apostas, inclusive, que podem ser combinadas com meses de antecedência. Ou alguém tem dúvida que escanteios do futebol podem ser combinados? Cartões amarelos, cartões vermelhos. Que história é essa? Quer dizer, são esses mesmos que proíbem há 78 anos que os cassinos sejam reabertos no Brasil e permitem que cassinos virtuais infestem os lares brasileiros sem controle. O filho vai estar jogando no quarto e o pai na sala não sabe. Ah, isso pode. O que não pode é o cassino com endereço certo e conhecido. É um cassino que pode se submeter à fiscalização das comissões de jogo. É um cassino que, quando paga, emite recibos. Esse não pode. O que pode é aquele do celular, do tablet, do computador. O smartphone, esse pode. Pessoal, o Brasil tem que decidir o que quer. Se deseja que seja a nação das narrativas, que o seja, mas que respeite os direitos de cidadania, os direitos constitucionais e respeite a inteligência do próximo. Manter os cassinos de rua fechados no Brasil chega a ser afrontoso pela liberação sem limites das apostas bet no território nacional, em que cassinos localizados, sabe lá Deus aonde, de propriedade, sabe lá Deus por quem, entrem e transformem o nosso território em quintal. Essas apostas bet, na minha opinião, são uma afronta aos 50 mil brasileiros que ficaram desempregados há 78 anos e levaram, junto para a vala do desamparo, um contingente familiar de 200 mil pessoas. Isso é uma afronta aos milhares de empresários que faliram, ou se suicidaram, ou infartaram, por terem seus negócios liquidados da noite para o dia por um presidente despreparado, mal assessorado
e sabe lá Deus com que intenções. O que nós vemos é o Brasil cercado por países que faturam bilhões de dólares em turismo e nós assistindo. O que nós vemos são hotéis que no Brasil servem o café da manhã e têm a sua receita concentrada no pernoite. Eu não conheço pessoas que façam turismo nos restaurantes dos hotéis brasileiros. Não conheço. Eu não conheço hotéis nossos que alberguem teatros. Já existiram no passado. Fecharam. Nós tínhamos o teatro do Copacabana Palace. Nós tínhamos teatro no Hotel Glória. Cadê esses teatros? Nós temos cidades angustiadas, asfixiadas por ausência de turismo. Já imaginaram o turismo voltar a Petrópolis, a Teresópolis, através dos cassinos, e renascer o Hotel Quitandinha, o Copacabana Palace, por que não? Cidades como Campos de Jordão, por que não um mega cassino em Gramado, em São Lourenço, Caxambu e na região dos lagos? Por que não transformar a região dos lagos em nossa Cannes, nossa Côte d'Azur? Por que não? Vocês já imaginaram um mega cassino em Búzios? Um mega cassino em Cabo Frio, que já tem inclusive um aeroporto internacional? Olha, pessoal, o que iria acontecer é que os cassinos à nossa volta, em Punta del Este, Mar del Plata, Viña del Mar, Valparaíso, Lima, iriam provar do mesmo remédio. O remédio que eles receitaram para os brasileiros no dia 30 de abril de 1946, porque eu não tenho a menor dúvida que o fechamento dos cassinos no Brasil foi uma trama internacional que atingiu em cheio o turismo brasileiro. Chega de hotéis no Brasil vendendo pernoite e oferecendo apenas o café da manhã. Para que nós cresçamos no trade turístico, nós temos que ter uma cabeça mais generosa, com o raciocínio, com o trabalho e também com o patriotismo.